À medida que a humanidade lança uma rede cada vez mais ampla pelo cosmo, capturando evidências de milhares de mundos, uma pergunta antiga nos assombra: há alguém lá fora? A boa notícia? Sabemos muito mais do que qualquer geração anterior. Nossa galáxia está repleta de exoplanetas, planetas ao redor de outras estrelas. Uma porcentagem saudável deles são mundos pequenos e rochosos, do tamanho semelhante e composição, provavelmente, ao nosso planeta natal. Os ingredientes da receita para a vida terrena é água, elementos associados à vida, fontes de energia disponíveis, e tudo isso parece estar em quase todos os lugares que olhamos. Agora a má notícia? Ainda temos que encontrar outra Terra, com vida inteligente ou não. Observar sinais de possível vida microbiana em atmosferas de exoplanetas está atualmente fora de alcance. Nenhuma evidência conveniente de tecnologia avançada, sinais artificiais por rádio ou outros meios, ou sinal revelador de, digamos, projetos de engenharia extraterrestres massivos ainda cruzou nossos satélites. E encontrar vida não inteligente é muito mais provável. A Terra existiu durante a maior parte da sua história, 4,25 bilhões de anos, sem um sussurro de vida tecnológica, e a civilização humana é um desenvolvimento muito recente. Existe vida além da Terra? Até agora o silêncio é ensurdecedor. Espero que esteja lá, disse Shaw Goldman, astrônomo pesquisador do Goddard Space Flight Center da NASA, em Greenbelt, Maryland. Abre aspas. Eu quero que esteja lá. Estarei planejando uma festa se encontrarmos. Inclusive nós aqui do mundo diferente também. Embora as chances de encontrar vida em outro lugar permaneçam desconhecidas, pode-se dizer que as chances estão melhorando. Uma lista bem conhecida dos dados necessários para determinar a provável abundância de mundos com vida, embora altamente conjectural, é conhecida como Equação de Drake. Apresentada em 1961 pelo astrônomo Frank Drake, a lista permanece em grande parte em branco. Começa com uma taxa de formação de estrelas na galáxia e na fração de estrelas que possuem planetas, levando passo a passo pela porção de planetas que sustentam a vida e, mais especulativamente, a existência e durabilidade de civilizações tecnológicas detectáveis. Quando Drake introduziu esse roteiro para a vida além da Terra, todos os termos, as placas de sinalização ao longo do caminho estavam em branco. Alguns dos primeiros itens já conhecidos, incluindo a presença potencial de mundos habitáveis, já faziam parte. Se desenvolvermos e lançarmos um telescópio espacial suficientemente poderoso, poderemos descobrir se temos vida avançada ou vida biológica. A lista de Drake pode ser um bom começo de conversa e uma maneira útil de enquadrar as questões complexas em torno da possibilidade de outra vida. Mas hoje em dia os cientistas não gastam muito tempo discutindo isso. Em vez disso, eles usam um critério mais estreito, a zona habitável. Cada estrela e cada fogueira tem uma zona definível de calor irradiado, certo? Muito perto, o seu marshmallow ou então seu planeta pode acabar como nada mais do que cinza carbonizada. Muito longe, e sua superfície permanecerá fria e pouco apetitosa. Em ambos os casos, na medida certa, é mais provável que esteja em algum lugar no meio. Para outro planeta, a zona habitável é a distância de uma estrela que permite com que a água líquida persista em sua superfície, desde que esse planeta tenha atmosfera adequada. Em nosso sistema solar, a Terra fica confortavelmente dentro da zona habitável do Sol. O escaldante planeta Vênus está dentro da borda interna, enquanto o refrigerado Marte está perto do limite externo. Determine a distância de um exoplaneta da sua própria estrela, bem como o tamanho da estrela e a produção de energia, e você terá uma estimativa do planeta se ele está ou não na zona habitável. Para estrelas maiores e mais quentes, a zona fica mais distante. Para estrelas menores e mais frias, pode ser muito próximo. Encontrar esses planetas corretos na zona habitável é uma das chaves para encontrar sinais de vida. Se eles se encaixarem nesses parâmetros, eles poderiam suportar um ambiente temperado. Portanto, seria incrível e interessante estudar suas atmosferas. O conceito zona habitável ainda não é definitivo. Mundos pequenos e rochosos como o nosso, que orbitam outras estrelas, estão muito distantes para determinar se eles têm atmosferas, pelo menos usando a tecnologia atual. É aí que entram equipes com telescópios espaciais e instrumentos que agora suas pranchetas devem ser poderosas o suficiente para perscrutar essas atmosferas e identificar as moléculas presentes. Isso nos dirá quais gases dominam. Poderíamos encontrar um mundo pequeno, rochoso e aquoso em torno de uma
uma estrela parecida com o Sol, com uma atmosfera de nitrogênio, oxigênio e dióxido de carbono, um pouco como olhar em um espelho. Para procurar vida em qualquer lugar, temos essa abordagem de siga a água. Em qualquer lugar que você encontrar água na Terra, você encontrará vida. Seja vida em Marte, mundos oceânicos ou exoplanetas, a água é o primeiro sinal que procuramos. Por enquanto, a zona habitável continua sendo uma espécie de primeiro corte em busca de mundos com vida. A zona habitável é uma ferramenta muito útil para o projeto de missões. Ela estuda como usar os dados coletados até agora em exoplanetas para redefinir projetos para futuros telescópios espaciais. Ao longo do último quarto de século, milhares de exoplanetas foram confirmados na Via Láctea, que provavelmente contém trilhões. Milhares mais virão à luz nos próximos anos. Ferramentas como a zona habitável ajudarão a caçadores de planetas a classificar essas fileiras crescentes para escolher os candidatos mais prováveis para sustentar a vida. Ainda assim, podemos precisar de algo além do conceito de zona habitável para casos mais extremos. Não ajudará muito, por exemplo, com a vida estranha, que é a vida como não conhecemos. Os seres vivos em outros mundos podem usar compostos químicos e moléculas muito diferentes, ou até mesmo um solvente que não seja água. Esta é uma das perguntas que recebemos do público com frequência. Se existem alienígenas, como realmente conhecê-los se eles são realmente estranhos? E como nos certificamos de não ser enganados por estranhos planetas mortos que parecem vivos? A vida em planeta ao redor de outras estrelas também pode estar escondida em um oceano subterrâneo envolto em gelo, invisível até mesmo para nossos telescópios espaciais mais poderosos. Sabe-se que as luas de Júpiter e Saturno abrigam esses oceanos, alguns revelando através de sensoriamento remoto pelo menos algumas das características que esperamos de mundos habitáveis. Algumas exoluas também podem ser mundos habitáveis, como no filme Avatar, mas mesmo os propostos, é impossível que os instrumentos futuros tenham poder suficiente para detectar atmosferas de luas em torno de exoplanetas gigantes. Ainda assim, a zona habitável é um bom começo, uma maneira de se concentrar em sinais de vida que nossos companheiros organismos aqui no planeta Terra tornam familiares. Um atalho para encontrar formas de vida como nós, é claro, seria interceptar comunicações de tecnologia. As buscas por sinais de vida inteligente estão em andamento há décadas. Nos últimos anos, entre os cientistas da NASA, esses sinais potenciais adquiriram um novo nome intrigante: tecnoassinaturas. A evidência de uma espécie comunicativa e tecnológica em algum lugar entre os infinitos campos de estrelas poderia vir em forma tradicional, sinais de rádio ou ondas de luz óptica, ou ainda alguma outra forma ou fatia de espectro eletromagnético. Mas os cientistas imaginam muitas outras formas. A atmosfera de um exoplaneta pode mostrar sinais de gases sintéticos, como o SFCS, revelando uma espécie industrial como nós. Ou talvez vejamos o vislumbre de algo como esfera Dyson, popularizada pelo físico Freeman Dyson, uma estrutura de escala épica construída em torno de uma estrela para capturar a maior parte de sua energia. Tais possibilidades permanecem especulativas. Por enquanto, não temos uma resposta real para uma pergunta perturbadora de outro físico do século XX, Érico Fermi. Onde está todo mundo? A questão alimentou mais de 70 anos de debate, mas se resume a uma simples observação. Nossa galáxia Via Láctea tem muitas estrelas, muitos planetas e muito tempo para desenvolver formas de vida inteligente, algumas das quais podem ter bilhões de anos para desenvolver viagens interestelares. No entanto, até agora não vimos nenhum sinal de tal tecnologia, nem ouvimos um pio de conversa, porque o cosmos é tão profundamente silencioso. Se a vida tem tanto tempo para evoluir, por que não a encontramos? Para resumir a pergunta, por que a vida não está rastejando por toda parte da galáxia ou no universo? Pode ser a combinação de muitas coisas. As viagens espaciais são muito difíceis para nós. Seria necessário grandes quantidades de energia apenas para nos levar à nossa estrela vizinha mais próxima, Próxima Centauri. Seria incrivelmente caro e exigiria muitos recursos. Em uma vez que nós ou alguma outra civilização chegássemos tão distante, outro problema seria perpetuar a existência de viajantes nas gerações futuras. Os especialistas oferecem muitas razões pelas quais alguém pode estar lá fora, mas além de nossa detecção. Por outro lado, os ultras cautelosos podem nos lembrar que, embora o cosmos sem vida pareça improvável, temos exatamente zero informações de qualquer outra forma de vida. Ainda assim, cientistas dizem que gostam de nossas chances de encontrar alguma forma de vida e estão trabalhando duro nos telescópios e instrumentos para poderem tornar essa epifania futura uma realidade. Não é uma questão de se, é uma questão de quando.
quando encontramos uma vida em outros planetas. O que não podemos esquecer é que a probabilidade está em aberto e a cada dia as possibilidades podem aumentar cada vez mais com o avanço da nossa tecnologia. Se você gostou, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Siga-nos nas nossas redes sociais. A todos os Gifernautas, um forte abraço.